Palestra sobre saúde do homem encerra a campanha Novembro Azul no Tribunal Regional do Trabalho em Porto Velho. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro João Batista Brito Pereira, realiza correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. E na entrevista, eu vou conversar com a chefe do Núcleo de Gestão Documental do TRT da 14ª Região, Raimunda Brito Pedraça, que vai falar, entre outros assuntos, dos 29 anos do TRT, a exposição que comemora os 29 anos, e também sobre a gestão documental, agora no Justiça e Cidadania. Palestra sobre saúde do homem encerra a campanha Novembro Azul no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho. O Novembro Azul é uma campanha realizada por diversas entidades para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata. No Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o último dia do mês de novembro foi escolhido para levar aos servidores essa importante informação. Na verdade, o TRT, por intermédio do Núcleo de Saúde, tem diversos projetos e ações, tanto na área preventiva, de sensibilização, como também a ação propriamente dita. Nós fizemos um trabalho de sensibilização, de divulgação durante o mês todo, agora de novembro, e fechando o mês de novembro justamente com essa palestra, insistindo, passando as informações também pelos meios de comunicação interna eletrônicos e agora com a presença do médico, passando diretamente para eles esses informativos. Com a ajuda de slides, o médico urologista mostrou aos servidores detalhes das principais doenças que atingem os homens, dando ênfase ao câncer de próstata. Tem como objetivo a prevenção do câncer de próstata, mas de modo geral aqui a gente vai abordar a saúde do homem como um todo. Entendeu? Mas o foco principal é o câncer de próstata. Eu acho que é sempre importante, uma campanha maciça, porque leva à reflexão. A gente é bombardeado com as informações todos os dias, todos os minutos, e uma campanha em que, digamos assim, seja reiterada, ela acaba chamando atenção, porque às vezes você está ocupado no momento, mas no outro você acaba colhendo algumas importantes informações. Garantir que informações corretas cheguem aos homens e incentivar a cultura de que a prevenção é a melhor saída são os principais objetivos do Novembro Azul, que tem se tornado cada vez mais aceito em toda a sociedade. O homem pode ter câncer e não saber, não sentir nenhum sintoma. E ele pode estar com problema. Outra coisa, o PSA, que é um exame mais simples, que é de sangue, pode estar normal. E ele está com câncer. Isso pode acontecer. Então foi um dos pontos que me chamou a atenção na palestra de hoje. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho realiza correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A correção ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região foi realizada no período de 9 a 13 de novembro pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. O ministro, acompanhado da equipe da Corregedoria Geral, realizou reuniões, visitou a Escola Judicial e concedeu entrevista ao programa Justiça e Cidadania. A correção foi encerrada em sessão pública com a leitura da ata. Na entrevista coletiva, o ministro ressaltou o otimismo quanto aos resultados alcançados pelo regional diante das dificuldades de levar a justiça na região. A minha avaliação nessa passagem aqui pelo TRT da 14ª Região é extremamente positiva. É positiva porque é uma região com enormes dificuldades, a partir do número de servidores. É uma região que enfrenta enormes dificuldades também com as distâncias, com as intempéries. Se vê que os juízes de primeiro grau estão absolutamente atualizados, mas em período chuvoso é uma dificuldade realizar determinadas audiências, dependendo da distância onde moram as partes. E eles todos se superam com bons servidores, com o empenho de todos, e nós vemos esse bom resultado no desempenho estatístico, que é um tribunal célere, e seja no primeiro, seja no segundo grau. Destacou as atividades itinerantes entre as boas práticas desenvolvidas pelo tribunal.
Eu encontrei muito boas práticas, algo que eu vou disseminar, mas eu posso dizer uma delas que é a atividade itinerante aqui da região. As varas do trabalho realizam atividades itinerantes e, para se ter uma ideia, às vezes para realizar uma audiência se faz 2, 3 viagens em distâncias enormes. Se vai para divulgar que a vara do trabalho virá para realizar, tomar a termo as reclamações ou recebê-las escritas mesmo, volta para receber essas reclamações, organizá-las e volta para realizar propriamente as audiências e às vezes com a sentença muito rapidamente. Isso atende uma parcela da população de Rondônia e Acre que não tem acesso à sede da vara do trabalho. Tamanha é a distância e a dificuldade. A outra atividade que entendo de muito boas práticas é um núcleo de conciliação de precatórios, que tem dado um resultado extraordinário na realização de acordos e convênios com os municípios, que mantém atualizado o pagamento desses precatórios, a conciliação, a centralização dessas reclamações que concentram várias reclamações no mesmo reclamado, na mesma empresa, se concentra aqui nesse núcleo, se realiza a execução e realiza-se também os acordos. E, enfim, na própria execução mesmo, comum, os juízes do trabalho costumam sugerir o encaminhamento dessas ações para a conciliação aqui no núcleo. Isso tem sido muito positivo e vê-se como o primeiro grau chega a um patamar de 102% na atividade de execução. Quer dizer, já chegou a 128%, um dado que vimos aqui. Isto é, das execuções que foram resultante do trânsito em julgado das sentenças desse ano, já se realizou essa execução, mais 28% daquelas que estavam aguardando. É uma operosidade que vale a pena ser destacada. A celeridade da tramitação processual foi destacada pelo ministro. Aqui é um bom exemplo. É um bom exemplo de movimentação processual. A celeridade processual aqui tem sido um item muito bem observado. Os desembargadores têm despendido um tempo bem menor que a média nacional entre o recebimento do processo, do recurso e o julgamento desse processo. E assim como no primeiro grau. Essa média nós temos, uma média nacional. E aqui eles estão sempre abaixo da média em matéria de tempo de duração do processo. Estão mais céleres do que a média dos juízes nos tribunais regionais. Isso é muito positivo. O presidente do tribunal falou que a correição realizada foi um raio-x da atuação da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. Essa correição nos demonstra ser um estudo, um raio-x do tribunal e que vem corroborar o que a administração já vinha buscando, a eficiência, a eficácia, a prestação jurisdicional célere em todos os rincões da 14ª região, ou seja, nos estados de Rondônia e Acre, né? E isso foi reconhecido agora na correição, que demonstra o empenho de todos os magistrados, servidores do TRT da 14ª região, na busca da excelência. E no próximo bloco, eu vou conversar com a chefe do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Raimunda Brito Pedraça, que fala dos 29 anos do tribunal, além de outros assuntos ligados à gestão documental. A gente volta em seguida.
Estamos de volta agora para o segundo bloco e a nossa entrevistada de hoje é a chefe do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Raimunda Brito Pedraça. Raimundinha, carinhosamente chamada. Raimundinha, hoje a gestão documental é uma política, inclusive nacional, do próprio judiciário, né? A preservação da memória. Eu gostaria que você falasse um pouco aos nossos telespectadores com relação a isso. Como é que funciona hoje, o que vem a ser a gestão documental do tribunal? Olha, a gestão documental, ela abrange todos os processos e procedimentos, assim, desde a criação do documento até a fase do arquivamento, que em seguida vem a seleção, a avaliação e aí o destino que a gente vai dar à documentação. Se essa documentação é para ser preservada ou é para o descarte. E nesse caso, ele teria, por exemplo, documentação na área administrativa e os processos propriamente dito, que os da área judicial, que deve ter um volume muito maior, né? Isso, a gente tem assim, um volume muito grande, tanto de processos administrativos quanto de processos judiciais. E com relação a esse descarte, né? Porque, na verdade, há que se fazer um descarte. Lógico que agora tem o PJE, né? Mas antes disso, se trabalhou até agora com o processo físico. Como que ocorre essa sequência no sentido de fazer uma triagem, eu acredito que seja? Como é que funciona no passo a passo? Olha, funciona da seguinte forma. Os tribunais, todos eles têm uma comissão de avaliação documental. Aqui no tribunal, a gente tem uma comissão de avaliação documental e memória. Aí essa comissão, ela define quais são, no momento a gente está trabalhando com os processos judiciais, em avaliação de processo judicial. Então, assim, qual a vara que a gente vai eliminar, que a gente vai avaliar primeiro, né? Aí depois, de qual ano? Os processos que a gente tem passíveis de eliminação aqui no nosso regional é de 1994 até 2005. A gente tem essa massa documental que ela é para ser avaliada. Aí dessa avaliação a gente vai ver qual que é a destinação desse processo, quais são os processos que eles vão ser eliminados, observando assim, todos os procedimentos da preservação ambiental e quais os processos que vão ficar para a guarda permanente. Após essa avaliação, que é feita por um grupo de trabalho, com pessoas da unidade, mais do Núcleo de Gestão Documental, mais da Comissão Permanente de Avaliação Documental, aí a gente faz uma lista dos processos que serão eliminados e uma lista dos processos que é para guarda. E essa lista de eliminação é encaminhada para o Pleno. O Pleno aprova a lista e depois a gente faz um edital de eliminação. Aí esse edital é publicado, no nosso diário eletrônico, publica a primeira vez, 45 dias depois publica novamente, e esse edital ele fica no nosso portal. Por que ele fica no nosso portal? É para assim, ter um amplo conhecimento, é para toda a sociedade, né, toda a 14ª Região e quem está fora daqui também, ter acesso a esses processos que serão eliminados. Agora, no momento que a gente está gravando o programa, inclusive, existe no portal já um banner rotativo onde fala de que serão eliminados milhares de precatórios, processos de precatório, né? Então lá tem a listagem, a pessoa, se você tem um precatório antigo e que já foi pago, já foi resolvido, enfim, e que agora ele vai ser eliminado, se às vezes as pessoas podem ter algum documento que queira retirar, isso é possível, é? Isso é possível. A pessoa que vê a lista, tem um processo meu, eu não gostaria de que tudo que está lá dentro desse processo meu fosse eliminado. Então, essa pessoa deve se dirigir lá ao Núcleo de Gestão Documental, aí ele vai ter acesso ao processo dele, vai ver o que ele quer e ele, assim, as suas expensas, né, vai tirar as cópias que ele quiser, ficará com o que é dele, né? Porque, na verdade, a documentação da administração pública chega um momento que ela não é mais dessa administração, ela pertence a todo o conjunto da sociedade, né? Por ser pública mesmo, né? Assim. Então, os processos de precatórios, eles são cópias de processos. No trabalho de seleção desses processos de precatório, a gente conferiu se todas as informações foram passadas para as varas de origem, né? A gente olha um a um os processos. Inclusive, frisar, né, Raimundinha, que, na verdade, quando o processo está lá
para ser eliminado, ele não existe nenhum tipo de pendência. Exatamente. Foi tudo solucionado. Isso. Não Nós existe estamos nenhum tipo. tendo esse cuidado de que todos os processos eles são olhados, assim, cada um. O grupo de trabalho faz bem isso. Pontual. E esse olhar ele tem dois objetivos. Há alguma pendência, por acaso? É assim, a gente não encontrou nenhuma nos 2 procedimentos que nós já fizemos. Ou se tem, dentro daqueles processos, algum tema relevante. Certo. Porque tem muita história, né? Porque Exatamente. cada processo, né? Você é da área de história também. Então, documental também. Então, cada processo é uma história ali, que é contada ali dentro. Então, é importante até ressaltar, se você tem algum processo, você que mora em Porto Velho ou não, mas que tem algum processo na Justiça do Trabalho nesse período, né? Isso. De 94 a 2005. 94 a 2005. Então, esses processos serão eliminados. No portal do TRT, que é www.trt14.jus.br, tem lá um banner que você pode clicar. Se você tem algum precatório dessa época e está lá o seu nome e seu número, você pode, se precisar algum documento dele, procurar. E qual é o telefone da gestão documental? É 3217 69 3217 9464. 9464. Então tá aí, 3217 9464, que está no seu vídeo, você pode anotar e ligar lá e exatamente tirar essas suas dúvidas aí, porque e tem alguns processos desses que ficam no acervo do memorial do tribunal, ele né? fica, alguns históricos mesmo. Os processos, todos os processos que são eliminados, nós avaliamos, por exemplo, avaliamos agora recentemente os processos da primeira vara. Então, esses processos da primeira vara ficam uma amostra desses processos para a guarda permanente. Isso é obrigatório, está na recomendação do CNJ 37 de 2001, que a gente tem que guardar uma amostra representativa do que será eliminado. Raimundinha, nós falamos aqui também do memorial, do Centro de Memória, e nós temos aí, o tribunal está comemorou agora em novembro, 29 anos de instalação. Então tem muita história. Isso. E você entrou no tribunal em que época? Eu já vou fazer 30 anos de tribunal, entrei em 87. Então, olha só, a Raimundinha tem 20 e poucos anos de TRT. Então tem também, aqui é um pouco da história do TRT da 14ª Região. Mas no próximo bloco a gente vai conversar sobre esses 29 anos, o que está programado. Parece-me que tem uma exposição, então a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai um breve intervalo, eu estou conversando com a Raimunda Brito Pedraça, a Raimundinha. Ela é chefe do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a Raimunda Brito Pedraça. Ela é chefe do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. No bloco anterior a gente falou muito sobre a questão da eliminação de processos, mas antes de nós entrarmos propriamente para os 29 anos do tribunal, ver o que está programado, vamos ainda continuar um pouquinho sobre essa questão de eliminação de processos, que é realmente um grande volume, né, tanto nas varas da capital quanto nas varas do Acre e do interior de Rondônia. Raimundinha, com relação à eliminação, porque essa eliminação acontece aqui na capital, Porto Velho, onde fica a sede do tribunal. E com relação às varas do interior do estado, que nós temos aí 9 no interior nós temos 9 no Acre, né? E distribuído em Rondônia, entre capital e interior, tem 23. E como que vai funcionar essa questão da eliminação desses processos? Olha, esses processos no interior de Rondônia e no estado do Acre, nós elaboramos um manual de procedimento para as unidades, onde a partir desse manual e com a colaboração da Comissão Permanente de Avaliação Documental e Memória, eles vão seguir o passo a passo que a gente faz aqui nesses processos dessas unidades. E os processos de guarda permanente, todos os processos de guarda permanente, quando o Núcleo de Gestão Documental, o Arquivo Geral mudar para as novas instalações, a gente vai receber os processos de guarda permanente. Aí eles ficarão aqui disponíveis para consultas, pesquisa, e isso vai fazer parte do nosso acervo.
inclusive está em obra lá agora, né? Exatamente Isso, preparando para isso. Preparando para isso. Existe hoje visitas, por exemplo, de advogados ou pessoas interessadas, às vezes, eu digo o autor do processo, que buscam lá algum tipo de documentação para algum fim? Olha, a gente recebe diariamente, vão pessoas lá no Núcleo de Gestão Documental, no Arquivo Geral, procurar processos. Seja porque eles têm alguma dúvida quanto pagamentos, tem alguma coisa que ficou pendente, mas assim, o que a gente tem visto, que a busca principal hoje é para comprovar a relação de trabalho junto ao INSS, para a aposentadoria. Então, assim, esse é um cuidado que a gente teve que ter quando dessa eliminação. Porque esse processo que vai ser eliminado, ele pode servir para aquele reclamante, né, para aquele usuário da Justiça do Trabalho, como um comprovante de relação de emprego, que é 1, 2 dias, 30 dias para a aposentadoria dele. E às vezes ali está Exatamente, a aposentadoria. Isso. E é importante isso, viu? Estar atento se você tem um processo lá antigo, que tem algum documento nesse sentido. Então procure a gestão documental do Tribunal, do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 14ª Região, que o telefone, inclusive, já foi dito, está no seu vídeo aí, você pode ligar e tirar a sua dúvida. E também existe visitações, né? Quer dizer, alunos, Sim. já aconteceu, inclusive, o Justiça e Cidadania também cobriu lá, visita de alunos para conhecer o arquivo do tribunal. Isso, o nosso arquivo ele já foi visitado principalmente por alunos que eles fazem curso de auxiliar administrativo, para ver como que é o procedimento de guarda de documento, como que é um arquivo grande como o nosso arquivo é um dos maiores do estado, não é? E essa visita, os alunos questionam, perguntam? Os alunos questionam, perguntam, aí a gente explica para eles um pouco desse sentido da guarda, para que a guarda, fala das tabelas de temporalidade, do prazo de guarda. Raimundinha, você é uma entusiasta da questão da memória, né? Como eu conheço outras pessoas, a Edivânia Cátia do TRT do Maranhão, também é uma pessoa que cuida da memória de lá, e tantos outros servidores pelo país afora, do judiciário, que tem essa preocupação muito forte, né? E como que a importância disso, de preservar a memória documental, por exemplo, porque hoje nós estamos aqui, mas gerações virão. Quer dizer, como é que funciona toda essa questão documental? Porque isso é a história que está se contando. Isso, eu digo a nossa assim, porque há um grupo realmente de pessoas no Brasil que tem esse cuidado com a preservação da memória do judiciário brasileiro, da Justiça do Trabalho. Hoje, os processos trabalhistas, eles são fonte de pesquisa histórica. Ele é um documento de pesquisa histórica que retrata as relações de trabalho entre capital e trabalho, como a nossa sociedade se organiza, os ciclos econômicos, os ciclos sociais. Especialmente na região amazônica. Aqui, e aqui na nossa região, assim, a gente tem muita história, muita coisa interessante, que esse material, esse acervo, ele pode ser absorvido pelas universidades, né, o curso de História, de Direito e Ciências Sociais, para a realização de pesquisa. Assim, no país, a gente tem assim, muitas pesquisas feitas, muito trabalho de mestrado, doutorado feito a partir desses processos. Pois é, se você, com a sua turma, se é professora, na capital aqui de Rondônia, o próximo, você pode visitar também a Justiça do Trabalho. Liga, visita, faz visitas lá. Tem a Justiça do Trabalho de Portas Abertas, que é um projeto social do Tribunal. Mas falando de história, o Tribunal completa agora em novembro de 2015, completou 29 anos de história. Né? E o que a gestão documental está preparando? Olha só, esse ano, como nós começamos retomamos, na verdade, esse trabalho de seleção e avaliação documental, nós começamos a trabalhar com os livros de registros que eram utilizados nas varas. A gente tinha muitos livros lá, e assim, quais os livros que a gente guarda e quais os livros que eles podem ser descartados. E vendo esses livros, nós começamos a pensar assim, o que a gente poderia fazer. E nesse trabalho surgiu a ideia da gente fazer uma exposição. Sim. Dos livros de registro até o PJE. A ideia dessa nossa exposição é a gente contar um pouco do cotidiano da Justiça do Trabalho, desde aquele tempo que a gente escrevia, registrava naqueles livros. Tempo né? do papel carbono para fazer tempo de audiência. Até esse momento que a gente está hoje, que é o PJE, que é uma evolução tecnológica, é uma evolução
do trabalho mesmo, né? Assim, o tempo que a gente gastava em 1987, 1973, quando a Justiça do Trabalho chegou aqui, e o que se gasta hoje é muito menor, né? Então, assim, nesse processo a gente tem uma justiça acessível e rápida para todos, né? Então, assim, a gente pensou nessa exposição, ela está lá no memorial do TRT. No memorial do TRT, na rua Avenida Almirante Barroso, número 600, na sede do TRT, então, no térreo, né? Isso, é no térreo, aí a gente Quem tá pode lá, visitar? A exposição ela é aberta ao público, a gente tem Das 8 às 18, é isso? Das 8 às 15, que Das é o 8 às nosso 15. horário, não é? Aí, assim, a gente tem um servidor que está lá nesses horários, né, para contar um pouco dessa história, conversar com as pessoas, receber. E a exposição vai de quando até quando? Vai até o dia 18. Dia 18 de dezembro. Isso, Então, até dia 18 de porque- dezembro, visite, convide os seus colegas, traga os seus alunos, visite a exposição dos 29 anos do TRT da 14ª Região, sob a coordenação da Raimundinha, que é a Raimunda Brito Pedraça, que é chefe do Núcleo de Gestão Documental do TRT aqui da 14ª Região. Raimundinha, então eu agradeço demais aqui a sua participação no programa e por ter realmente contribuído muito com relação a um pouco dessa história, como é que funciona esse resgate da história. Olha, a gente que agradece e nos colocamos à disposição, assim, de toda a comunidade daqui de Porto Velho, do interior do estado do Acre. Vocês já têm o nosso telefone, a gente tem o e-mail também, é arquivo@trt14.jus.br. Então, vocês podem entrar em contato conosco. Quem estiver interessado nos nossos processos para pesquisa, eles estão à disposição. Muito bem, obrigado. Eu conversei então com Raimunda Brito Pedraça, que é chefe do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Você pode assistir a esse e os demais programas na rede social aí que está no seu vídeo e também fazer a sua sugestão de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.